Fala pessoal, olá, como vai? Esse é o podcast Ponto e Vírgula. É um podcast que se destina a traçar e fazer uma análise política semanal. Fique conosco para ficar sempre bem informado. Inscreva-se em nosso canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Não se esqueça de curtir e compartilhar nosso conteúdo com seus amigos. Pessoal, esse é o nosso primeiro podcast de 2020, nosso podcast Ponto e Vírgula. Em nosso podcast iremos tratar do coronavírus como uma arma política, uma arma de crescimento político, tanto da esquerda como do Partido Comunista Chinês. Vamos falar de corrupção e da famigerada hipocrisia do campo progressista. Pessoal, há mais ou menos um ano atrás, a Organização Mundial de Saúde classificou o coronavírus como uma pandemia. A gente há de lembrar que lá nos idos de 2013, essa mesma organização disse que a gripe aviária também era uma pandemia. Com isso, a China cresceu graças a essa doença. A China também cresceu com a gripe suína, com a peste aviária, com a gripe suína africana. A China também cresceu e vem crescendo com o coronavírus. Isso se pode ver a olhos nus. Já no país asiático, o surto pouco ou praticamente não teve impacto em sua economia. Já no resto do mundo, trouxe grandes impactos e quebrou praticamente todos os maiores países do planeta Terra. A China, que é uma grande compradora de petróleo, está comprando combustível a 30% mais barato. Está comprando barato e vendendo caro. Está comprando commodities muito abaixo do preço. E, sobretudo, o nosso minério de ferro, que está incluso dentro dessa grande jogada. O país está comprando alimentos com valor muito mais baixo, além de estar aproveitando para comprar empresas por todo o globo, cujas ações caíram. Esta é uma maravilha para a China, sem dúvida nenhuma. Eles vão conseguir resolver os seus problemas internos e a sua inflação, graças ao quê? A famigerada coronavírus. Pessoal, a China já são compradores de milhares de hectares e terras produtivas no Brasil, na França, na Itália, Argentina, parte da Europa e nos Estados Unidos. No início de setembro, há mais ou menos uns 4 meses atrás, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, participou de uma reunião com o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Heleno, para tratar de um assunto, uma certa polêmica, que se refere à aquisição de terras rurais por estrangeiros. Vamos lá. Apesar do governo Bolsonaro ter e adotar um viés liberal, até mesmo o nosso presidente Bolsonaro já demonstrou em entrevistas sua preocupação com a venda de terras do Brasil agricultáveis para estrangeiros, em especial para a China. É fato notório que a China precisa ter acesso a alimentos. Dos 7,7 bilhões de habitantes do planeta, a China é responsável por alimentar sozinha 1,43 bilhão de bocas. Não bastasse isso, o crescimento a cada dia mais de sua população. Os chineses já são os estrangeiros que mais possuem terras rurais nos Estados Unidos, quando isso não jamais seria possível.
No Brasil não é de forma nenhuma diferente. Eles apenas estão em nono lugar no ranking de terras e impostos estrangeiros. Aqui o apetite é um pouco voraz. Porém, freado por diversas restrições e leis que são impostas a esse tipo de aquisição de terras por estrangeiros. Além disso, a falta de transparência nas regras, a instabilidade política brasileira, a demora nos processos de autorização acaba por minar e atrasar os projetos dos chineses, o que na verdade causa prejuízo aos investidores estrangeiros. Por isso, os chineses têm preferido direcionar esses investimentos em outros países que não têm, digamos assim, tantas burocracias, tantas leis de impedimento. Porém, de acordo com o presidente da Câmara de Comércio e Indústria do Brasil, o chinês Charles Teng, em entrevista à imprensa brasileira, os chineses poderiam, abre aspas, os chineses poderiam já ter investido cerca de 90 bilhões de dólares no Brasil, se não houvessem tantas restrições. Os nossos vizinhos na América Latina e alguns países africanos agradecem muito a bondade brasileira de espantar esses investidores. Bem, mas isso pode mudar. Sabe por quê? Porque já foi aprovado no Congresso Nacional a Lei 2963/2009. Atualmente, a PL tramita no Senado Federal e em seguida deverá seguir para sua apreciação na Câmara Federal. Se aprovado pelas ambas as casas, pode ser sancionado pelo presidente e trata de assuntos gerais, ou seja, a regra geral passará a ser possibilidade de estrangeiros adquirirem terras no Brasil. As restrições serão medidas excepcionais. A liberação da compra de terras rurais é motivo de muita discussão. Os críticos da flexibilização das regras argumentam que haverá risco à soberania nacional pela concentração de terras em mãos de estrangeiras. Também poderia haver o risco de insegurança alimentar da população brasileira, em especial pelo potencial desabastecimento do mercado interno. Os alimentos que serão destinados aos países de origem dos investidores, há ainda quem diga que os estrangeiros virão para o Brasil apenas em busca de transições imobiliárias, gerando especulação no mercado e o consequente aumento no preço das terras. Outros investimentos podem vir em sequência em outros setores, como os da tecnologia, da produtividade no campo, da infraestrutura para armazenamento e escoamento da produção agropecuária. O desenvolvimento da cadeia produtiva deve atrair outros empreendimentos ligados ao agronegócio, gerando aumento de arrecadação de tributos e melhorando o saldo positivo da balança comercial brasileira. O apetite da China não é pequeno. O país já está comprando parte de tudo que lhe interessa no mundo, e no Brasil não é diferença. Entende-se que o coronavírus foi um checkmate em todas as estratégias globais. Pessoal, há que se identificar a hipocrisia daqueles cidadãos que se proclamam como de esquerda ou têm esse pensamento. Recentemente, o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, disse em suas redes sociais, abre aspas, para o bem do Brasil e da humanidade, este desgoverno precisa acabar. A saúde e o país devem ser tratados com seriedade e por pessoas competentes e comprometidas com o povo e as suas verdades.
Estamos sufocados por um governo que flerta com a necropolítica e não podemos ficar à mercê da irresponsabilidade de um governo genocida. Fecha aspas. Bem, seria, na verdade, uma frase que ecoaria com certa verdade se não viesse de Ricardo Coutinho, que há pouco tempo estava preso na Operação Calvário, da qual é acusado de ter desviado 130 milhões da saúde, onde cidadãos morreram, onde uma série de pessoas tiveram seus direitos tergiversados pela falta de uma estrutura de governo e pela falta de recursos que foram roubados por aqueles que hoje se colocam dessa forma. Eles ainda tentam ecoar uma espécie de lógica que é o seguinte: é lógico que eles jamais vão querer o tratamento precoce. Eles são contra o tratamento precoce. Parece algum tipo de piada isso, mas não é. O quão ruim é o tratamento precoce para essas pessoas de esquerda? Bem, tratamento precoce não tem dinheiro para comprar respiradores superfaturados. Com tratamento precoce, não tem caos generalizado. Com tratamento precoce, não tem mortes. Com tratamento precoce, não tem a quem culpar o governo do presidente Messias Bolsonaro. Eles preferem o caos, a morte, a barbárie e a roubalheira. Então, pessoal, é assim que nós encerramos o nosso podcast. Ponto e vírgula, abraçando a todos. E na próxima semana estaremos aqui com mais um podcast de análise política semanal.